Então, sem mais delongas, até porque a gente está mais... também a gente está olhando ali para a Terra Prometida, que se chama Bukowski, daqui a pouco, mas antes a gente tem esse momento da terceira mesa que, permita-me também, eu vou puxar um pouco da sardinha aqui. Eu faço parte da linha 1, fui credenciado na linha 1, que é desigualdades, mas eu tenho uma alma na linha 4. E o professor, depois o professor Cadu pode falar um pouco sobre isso também, porque é o nosso caso, a gente é 1 e 4 ao mesmo tempo. E se há uma área que não é só emergente, mas ela se mostra relevante, muito recentemente, junto ao nosso alunado, é a linha 4, é a área de sustentabilidade. A gente acabou de ter o maior congresso da área no Brasil, que é o Encontro Brasileiro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, que foi em Santarém, uma cidade encantadora. E eu estou vendo aqui, o Tardan está aí, a Marcela está aí, tá todo mundo aí, tem uma galera aí, uns 3 ou 4 que foram 7 alunos que foram financiados com recurso próprio, mas eu, professor Davion, professor Cadu estava lá com recurso do INCT também, e o professor Peter May. Então, olha só, na área de economia ecológica, a Valéria da Vinha, que é professora também, claro, porque assim, eu já pensei nos ex-presidentes da Ecoeco, da sociedade, o primeiro e o segundo. Então, assim, a deferência que há nessa sociedade com professores do nosso quadro permanente, efetivo do PEPED, é um negócio impressionante. E isso é motivo de grande orgulho, gente. Pô, se a gente não se orgulhar disso, quem é que vai se orgulhar? Então, como é um momento de celebração, queria aqui, com muito carinho, registrar aqui meu grande apreço pela presença do professor Peter May. E, professor Cadu, por gentileza, vai se aproximando. Esse é o professor que nós convidamos para falar sobre essas experiências no curso de Políticas Públicas. Obrigado, mais uma vez, pelo gentil aceite. Adriana Bocaiúva, venha cá, que você vai ser a mediadora dessa mesa final. E Leonardo Bacher, foi o seu orientador que sugeriu o seu nome. E olha que sugestão bem feita, que sugestão boa. Seja bem-vindo, que vocês tenham um ótimo momento aí, tá? Então, reforçar a fala de quem não assinou a lista de presença. É importantíssimo a gente ter aí todos assinando essa lista, para a gente depois fazer... alguém não assinou? A Ana está pedindo ali. Bom, então, vamos começar aqui a nossa mesa. São 15 anos de PEPED. A gente tem aqui, compondo essa mesa, o Cadu Yang, professor do curso. Depois, Cadu, se puder dar uma introdução das suas linhas de pesquisa. Leonardo Bacher, aluno aqui, egresso da casa. Eu tenho um orgulho enorme de fazer parte aí desse grupo do Alumni, convidada pelo Bernardo, uma ideia, né, de um grupo de ex-alunos do PEPED e o do Átila, que ainda era aluno, né, quando a gente começou esse movimento. Então, um orgulho enorme de estar aqui representando esse grupo. Eu entrei aqui no PEPED com uma proposta de pesquisa que foi aceita pelo meu orientador, Peter May, que eu tenho o maior... gratidão por ter sido meu orientador. Eu vim buscar aqui no PEPED uma capacitação inter e multidisciplinar que municia a minha atuação atualmente e para sempre, né? Porque isso é uma atividade que a gente aprende no exercício aqui na casa a fazer. Assim, a gente tinha um grupo, a minha turma de 2015, ela era assim muito eclética, né? Está o André aqui, da minha turma, pessoas que tinham uma experiência, André, pesquisa clima, né? Nada mais complexo que clima. Então, assim, a gente sai daqui com um olhar assim muito mais crítico e complexo sobre todos os problemas, né? Inclusive análise de políticas públicas. Então, os nossos dois membros aqui dessa mesa, eles têm em comum pesquisa sobre
como a gente consegue... Eu vou fazer um resumo assim, em pouquíssimas palavras, e depois vocês se estendam no assunto, que é um assunto, inclusive, que gera uma certa polêmica na Ecoeco, né, entre economia ambiental e economia ecológica, que é como que você dá valor para um serviço, né, um recurso que não tem preço, né? Então, eu passo a palavra aqui para o Cadu, se você puder dar uma introduzida nas suas linhas de pesquisa, Cadu, antes de falar sobre como que essa complexidade de interdisciplinariedade aqui do PPED te ajuda ou complica a pesquisa. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu não preparei absolutamente nada, isso aqui vai ser realmente uma conversa totalmente no improviso, e com o objetivo mesmo da gente celebrar academicamente. E acho que a celebração acadêmica, Adriana, é justamente essa mesmo, né? Para que a gente serve? Então, por que você perguntou das minhas pesquisas? O que eu sirvo? Eu sirvo para atender a sociedade. Então, qual é a minha linha de pesquisa? É a pergunta que me fazem. E me fazem cada pergunta cada vez mais diferente da outra. Inclusive, por exemplo, como passar uma semana que eu passei a outra semana, a semana inteira dentro do IBAMA, com um problema muito simples. Existe um dano ambiental e esse dano ambiental precisa ser precificado. De um jeito ou de outro, eles precisam estabelecer uma métrica para isso. Então, mesmo gostando ou não gostando da ideia de que exista uma associação entre um dano ambiental e um valor, isso é uma necessidade de política pública. Então, isso é uma exemplificação do que eu faço. Eu atendo os clientes. Pronto, basicamente isso. E quem são os clientes? É a sociedade da forma mais diversa possível, né? Então, nós temos uma participação forte nossa de pesquisa. Antes de entrar em tema, e aí a gente pode falar infinitamente, só da minha parte, eu pegar do Peter, pegar da Valéria, pegar da Marta, da Estela, da Avignon, quem que eu estou pulando? Mariana, Francisco, devo ter pulado alguém. Nossa, aí a gente vai ficar falando o dia inteiro, né? Mas, só para exemplificar, eu estou aqui com o meu querido amigo Carlos Arendts, que é doutor e professor da UERJ, ou seja, ele é um dos, não sei quantos dos alumni aqui, acabado, o PPED foi feito uma referência na anterior aula na PUC, né? Professor da UERJ. A gente tem um cliente que é o setor público, ele tem o querido Gabriel Pabst ali, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro, tem ali a Camila, que eu vou pular uma palavra de 4 letras, que começa com T e termina com Zé, tá? Mas que trabalha com uma coisa muito doida, que é como é que a questão de finanças públicas se relaciona com mudança climática. Quem é que cuida disso? Quem é o orçamento, né? O André, que tem uma agenda gigante de temas, né, de uma diversidade muito grande. Quem mais que eu estou vendo aqui? Marcela, que trabalha com uma abordagem diferente sobre sustentabilidade, com uma perspectiva muito mais de praxis disso, na questão do consumo. E, desculpe se eu estou esquecendo alguém, só para exemplificar. Então, essa é uma característica interessante. Em primeiro lugar, o papel do PPED é servir. Tá? E isso eu acho que é um comum entre todos nós. Nós servimos às demandas, obviamente, da maneira como a gente pode servir. A gente serve não abaixando a cabeça. Ali estou vendo a Ana Paula ali, linda tese de doutorado sobre ICMS ecológico, referência, Marcelo Sartori está usando bastante, fazendo uma nova tese sobre ICMS ecológico, agora com ênfase na água do Estado do Rio de Janeiro, INEA, Instituto Estadual de Ambiente, né? Servir da maneira que a gente deve servir. E a maneira que a gente deve servir é questionando. E a pergunta, ela tem que ser perguntada. E muitas vezes a gente tem receio de fazer a pergunta, porque a pergunta pode parecer incômoda, desagradável, né? E tem gente que consegue fazer essas perguntas com muita elegância. Tem um rapaz que, eu falava com o Prado aqui no intervalo, eu fui durante sei lá quantos 1000 anos empurrado a continuar o trabalho dentro do Conselho do PPED, muito menos esforço que a querida Renata teve cuidando, e Renata e Maria Tereza,
e Eli e a nossa querida Ana Célia. Eu não pude, eu estava com o pessoal da University College London e Universidade de Cambridge hoje, o dia inteiro. Por isso que eu cheguei atrasado, eu perdi a homenagem hoje de manhã. Né? Fazem as perguntas de uma maneira muito mais elegante. Esse menino que a gente falava que não, esse menino tem que entrar para o PPED, tem que ajudar a coordenar isso, né? Que é o rapaz que está montando assim, que é o tal de João Felipe, que eu acompanho desde muito cedo também, né? Eu estou muito tempo aqui no UFRJ, tenho 15 anos de PPED, mas eu tenho 40 de UFRJ. Eu entrei aqui nesse prédio aí em março de 1983, na verdade 41, né? Então, essa aqui é a minha vida. E é isso, é perguntar pela pergunta. A pergunta, tem gente que faz de forma elegante. Eu não sei fazer pergunta de forma elegante. Eu faço a pergunta qual criança faz, eu pergunto o que vem na minha cabeça. E aí a gente tem muito espaço para debate, muita briga, muita polêmica. Mas eu vou dizer para você qual é a agenda de pesquisa, qual é o tema relevante que me pedem. Isso vai desde, para colocar coisas recentes, Política Nacional de Pagamento por Serviço Ambiental, a implementação de uma política de serviços ambientais no âmbito de um distrito de um município de São Paulo, inclui com esse pessoal que eu estava hoje do IST, né? Aliás, a gente vai ter para quem que tiver interesse, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, Roberto Pasqualini, da Universidade de Cambridge, e Andrea Roventini, da Escola Sant'Anna, de Pisa, na Itália, vão estar fazendo uma apresentação aqui justamente sobre transição energética, né? E a gente, essa semana, estava lá no Ministério da Ester. É engraçado que a gente não fala Ministério da Gestão Pública, fala Ministério da Ester, discutindo isso com o secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia. Como é que a gente faz uma transição energética? Isso passa pelo meu sonho, que eu falo do cálice sagrado, que é a biodiversidade. E eu tenho gasto muito mais tempo da minha vida recente com biólogos do que com qualquer outro tipo de profissional, tentando entender e por razões pessoais, até entrando especificamente numa área, né, ainda tenho o sonho de fazer um tratado sobre ornitologia econômica, que é a minha meta, a minha ambição profissional do momento. Então, a agenda, eu gostaria de dizer, antes de mais nada, e eu acho que isso é uma característica desse programa, é o que o cliente quer. E o cliente, quem é o nosso cliente? É a sociedade como um todo. Então, ela não pode ser restrita a um grupo ou outro. Vai dizer, o IPPED atende ao setor público. Sim, mas ele atende também à academia. Existe uma produção acadêmica teórica aqui por excelência. Atende o setor privado, né? Não só o Arends, como o Luiz Fernando Fai, foi meu aluno, veio como Petrobras. Você fez o doutorado, você era funcionário da Petrobras. Atende uma demanda de organismos internacionais, né? E dentro do público, toda a esfera, né? E uma coisa que é muito interessante é que é um dos poucos programas que dá tanta importância ao subnacional quanto ao nacional, né? Nós temos quantos cursos nossos desenhados para a economia do município, a economia do Estado, né? Renata tem um trabalho lindo sobre a economia do Rio de Janeiro, que é um trabalho pioneiro, porque a tradição do Instituto de Economia sempre foi pensar só o nacional. Então é isso, eu não tenho uma resposta pronta para te dizer, eu posso detalhar aqui infinitamente, mas para cada um aqui, eu olho para os que eu conheço aqui, acho que eu conheço quase metade aqui do povo, eu vejo um tema totalmente diferente, eu vejo um especialista em política de transporte público aqui, que é o Gabriel, e que está, nesse momento, fazendo doutorado, que tem uma pauta, em tese, totalmente diferente da Camila, que está sentada ao lado, como já falei para vocês, que é finanças públicas, em particular orçamento e mudança climática, mas que tem uma enorme interseção entre si. E isso é outra coisa que é interessante desse trabalho, que eu gostei, João, da ideia, o João aqui no intervalo deu uma ideia de que a gente devia colocar o desenvolvimento sustentável. Eu acho que sim, eu acho que PPEDs, né, a gente consegue até falar com o patrocínio da Cacildes, né? Eu acho que PPEDs ia ficar bem legal, eu gostei do PPEDs. Tá? Aliás, eu acho que o BNDES devia ser Banco Nacional do Desenvolvimento Sustentável, não desenvolvimento social, né? Enfim, mas nessa linha do PPEDs, é isso mesmo, é um pouco de tudo. Agora, tem que botar ordem na casa, isso não é bagunça. Isso é um outro esforço nosso, meu em particular. Ser multidisciplinar não quer dizer vou falar qualquer coisa, não vou ficar falando abobrinha. Que a possibilidade de falar abobrinha no meio do discurso multidisciplinar é gigante. Rigor. Rigor em todos os sentidos. Rigor conceitual, teórico,
rigor definicional e rigor métrico, rigor de modelagem. Isso é uma outra preocupação nossa que eu acho que avança. Acho que eu falei muito. Nada, falou pouco, peraí. Leonardo, então, se você puder dar uma apresentada, né, como é que você, onde você está atuando? Pois é, peraí, Léo. É que a minha apresentação é meio, como eu falei para você, vai ser meio chata, porque é monótona a apresentação formal. Eu sou economista formado aqui, eu estou olhando o Instituto de Economia que está aqui na minha frente, sou graduado em economia, depois fiz mestrado em economia no Instituto aqui na minha frente, fiz uma pós-graduação em desenvolvimento econômico, com ênfase em política industrial na CEPAL, em Santiago do Chile, fiz doutorado em economia na University College London, e voltei e sou professor do Instituto de Economia até hoje. Então, essa é a minha apresentação. Então, dizer que eu sou economista é meio redundante, né? E, fora isso, além de ter sido presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica no tempo heróico em que a gente carregava os anais do Congresso na mala do carro para levar, porque não tinha dinheiro, a gente fazia tudo meio na base da coragem. Eu nunca fiz outra coisa na vida a não ser decidir quem passa de semestre. A única coisa que eu tomo decisão na minha vida é quem passa ou não passa de semestre para poder fazer de novo, né? E tal. Então, é isso. Eu sou professor. Eu não tenho outro termo para dizer. E um curioso, né? Eu acho que a curiosidade é o elemento que mais me motiva a fazer qualquer coisa. E um inconformismo natural. Por uma razão muito simples. Como eu falo para vocês, eu tenho uma visão muito infantil do mundo. Eu vejo o mundo literalmente como eu vejo. Eu sou incapaz de ver uma pessoa que está com uma coisa assim diferente, e eu, por simpatia, eu vou dizer exatamente o que eu estou vendo. E como há uma enorme distância entre o que eu vejo e o que se diz sobre o que eu estou vendo, isso causa um espaço enorme para investigação e tudo. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é evidência, buscar comprovação. Né? Uma coisa de CSI mesmo, né? de detetive. Cadê as pistas? Cadê as provas? Buscar provas para explicar por que eu estou vendo o que eu estou vendo. Justificar. Ainda que o que eu estou já vendo não seja bonito. Alguém tem que dizer que o imperador está nu. Nunca é muito bem simpático quando você diz que o imperador... Você não fica muito agradável. Não sou conhecido por ser uma pessoa... Quem é meu aluno responde isso, né? Não sou conhecido por ser uma pessoa agradável, né? Eu acho que todas as pessoas que me conhecem aqui já tiveram pelo menos uma discussão comigo. Eles estão rindo. Mas é um pouco sobre isso. É a capacidade de fazer isso. Então, por causa disso, a economia que eu conheci, a economia, a guerra sagrada da heterodoxia contra a ortodoxia, nós vamos finalmente descobrir, comprovar teoricamente que a ortodoxia está errada, e ali eu continuo olhando o meu mesmo edifício, eu estou lá há 40 anos, e a maior parte do edifício continua buscando esse momento em que vai dizer, de fato, agora nós temos o argumento definitivo que vai jogar pá de cal em cima da ortodoxia. Eu aprendi que a maneira pela qual a gente conquista a sociedade é de outra forma, muito inspirado nos clássicos do desenvolvimento, que falavam uma linguagem que as pessoas entendam. Então, outra frase da minha agenda de pesquisa é aquela música do Milton, né? Todo artista tem que ir onde o povo está. Então, é uma outra dedicação da minha vida, é ir onde precisam de mim. É no Mato Grosso, é no Amazonas, é no interior de São Paulo, é uma... Congresso Nacional também, né? E ter uma necessidade de ir nos locais onde os caras não vão. Eu encontrei com o John Reed, estava conversando aqui com a Petula sobre o Conservation Strategy Fund, encontrei com ele no avião. E o John Reed tinha um folderzinho que a gente fazia o curso lá de estratégias econômicas, Peter, acho que chegou a participar, que era economistas com picadas de mosquito. Eu sou muito alérgico a mosquito. Tá? E é assim que eu me defino. Eu sou um economista com picada de mosquito. Boa. Essa boa definição, também gostei. Então, se você puder dar aí o seu histórico, quando é que você entrou aqui no PEPED? Bem, boa tarde a todos e a todas. Bem, meu nome é Leonardo Bacher, sou economista formado aqui na UFRJ também, em 2010, e
minha relação com a parte de meio ambiente veio, obviamente, por causa dessa pessoa aqui do lado. Então, assim, acho que hoje de manhã eu estava aqui, teve muitas homenagens para a Ana Célia. Eu gostaria também de homenagear o Cadu por tudo que ele fez por mim. E não, ele nem vai gostar da rasgação de seda, então nem vou fazer, mas foi uma breve rasgação de seda. Mas depois que eu me formei em economia, eu via cada vez mais que eu precisava ter uma parte multidisciplinar. Eu dialogava com biólogos, com epidemiologistas, com diferentes áreas que eu precisava entender. Então, assim, o PEPED ele me trouxe essa visão multidisciplinar. A Petula, que estava fazendo doutorado e eu estava fazendo mestrado na época juntos, a gente tivemos algumas aulas juntos. Hoje em dia, eu, dentro da conservação estratégica, ela, dentro da Embrapa, dentro das diferentes áreas, a gente se esbarrava nas reuniões, porque a gente tem... E aí a gente só vê um pouco o papel do PEPED nessa área de meio ambiente também. E, enfim, o Cadu já falou, existem, além disso, várias outras pessoas também em volta, que estão no PEPED e em volta do Cadu também, seja no PPGE. Então, ele como formador dessas pessoas. Então, acho que eu comecei o PEPED, fiz o PEPED em 2012, né, tem um pouquinho de tempo já, e foi curioso porque eu já tinha uma ideia de querer trabalhar com pagamento por serviço ambiental, que era algo, não vou dizer novo, mas, enfim, estava sendo bem discutido na época. E eu vejo que o papel do PEPED, ele me deu as ferramentas importantes para eu também começar a pensar nessa área específica, aprofundar, e também em outras áreas. Então, ter o rigor metodológico, mas também a coragem de inovar, pensar fora da caixa e impactar diretamente a política pública, né? Então, muitas vezes eu me sinto muito mais feliz em impactar algo muito concreto, e isso me dá uma felicidade assim imensa, do que propriamente um artigo publicado. Tem sua importância, óbvio, mas eu tenho essa visão. Bem, depois que eu saí do PEPED, dando uma contextualizada rápida, eu fui para o FUNBI, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Fiquei 4 anos sendo especialista na área de finanças para conservação, principalmente parte de sustentabilidade financeira de áreas protegidas, então pensando políticas públicas para as áreas protegidas, seja instrumentos financeiros, seja quanto custa uma área protegida, e pensar o sistema de unidade de conservação como um todo. Fiz isso para alguns estados, fiz isso para a Colômbia como um todo, fiz isso para mangue, para mar, então para diferentes biomas, então também. E depois que eu saí do FUNBI, eu fui para a conservação estratégica, a Conservation Strategy Fund, CSF. E é curioso porque quando eu comecei lá em 2010 como bolsista de iniciação científica com o Cadu, eu conhecia a CSF de nome a partir dessa época. E eu falava assim, é uma instituição de ensino e de pesquisa, então que capacita pessoas, então tem esse lado multidisciplinar, capacita gestor público, capacita produtor rural, capacita economistas, capacita diferentes pessoas. Então, era algo que eu via uma instituição interessante, que um dia gostaria de trabalhar. E a CSF, na verdade, hoje em dia eu tenho esse papel em apoiar políticas públicas, mas muito também de capacitação. Diferentes áreas, como o Cadu falou, acho que a gente não consegue se definir em uma área só. Tipo, no passado, quando a gente fez o PEPED, quando eu fiz o PEPED, eu saí de lá, junto com o Cadu, a gente pensou também numa metodologia nova de pagamento por serviços ambientais para o projeto Oasis, e isso foi aplicado pelo projeto Oasis, mas também, de uma forma geral, foi bem visto pela Agência Nacional de Águas, por diferentes instituições. Então, foi algo que impactou na prática, naquela época, né? E até hoje em dia. E, enfim, eu vou falando mais depois, mas tem outras ações que eu acho que o que mais tem impactado hoje a minha vida, apesar de não ter esperado isso, dentro da CSF, quando eu entrei em 2019, eu comecei a trabalhar num projeto específico
em apoio ao Ministério Público Federal para calcular o impacto do garimpo ilegal de ouro na Amazônia. Tentar resumir aqui o problema, mas cada perito fazia uma metodologia diferente, não havia uma padronização. E a gente foi contratado exatamente para identificar as variáveis e como quantificar esse impacto. E a Fiocruz nos apoiou na parte do mercúrio, né? A gente começou a fazer diferentes ideias, assim, uma pessoa estuda isso, outra pessoa estuda isso, mas muitas vezes elas não se comunicam. Então, tem esse papel de quem estudou políticas públicas e entender assim, vamos juntar esse quebra-cabeça aqui. E aí, quando eu falava com o pessoal da Fiocruz, eu falava, faz sentido juntar que você relacionar o mercúrio que você usou, que o garimpo usou, ele tem uma perda, que é um estudo que a UFRJ faz esse estudo. A Fiocruz avalia quanto que esse mercúrio vai para a água, quanto mercúrio vai para o solo, vai para o ar. E aí outro estudo, outra equipe avalia como que isso impacta neurologicamente as crianças. Outras pessoas vão, só que elas muitas vezes não se comunicam para responsabilizar o garimpo de ouro. Então a gente teve essa sacada na época, e quando eu conversei com o pessoal da Fiocruz, eles falaram, nossa, isso tem rigor metodológico, isso é importante, isso vai ser utilizado. Então, hoje em dia, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, eles usam essa metodologia no Brasil, e a gente já adaptou essa metodologia para Peru, Colômbia, Suriname, Guiana e Equador. Só falta a Bolívia, que a gente pretende fazer ano que vem. Então, assim, há possibilidade de fazer na África também. Então, assim, é algo que eu tenho recebido cada vez mais demanda de mineração, apesar de eu trabalhar com outros assuntos, como PSA, como soja sustentável, que é algo que eu tenho trabalhado, tentando trabalhar. Então, assim, diferentes temas, né? Então, resumidamente, essa foi um pouco, mas eu estou aberta a falar um pouquinho mais depois. Cadu vai voltar à primeira pergunta, mas eu queria incluir, Cadu, o elemento que você falou aí, né, que a gente tem que ir aonde a sociedade está, né, aproximar, né, os produtos da academia para aplicação direta na sociedade. De que forma a sua atuação tem conseguido, a partir dessa colaboração entre diferentes setores e áreas da ciência, ajudado nessa comunicação de você, por exemplo, né, num projeto de PSA, você vai lá no território, né, você tenta entender quais são as dinâmicas naquele território e tenta trabalhar com um programa que incentive o melhor uso da terra. Então, você precisa ter uma boa comunicação, né, para você chegar junto do seu mercado-alvo, digamos assim, né, e entregar um programa que funcione, né? Então, a importância, ou não, ou a maior dificuldade, quando você tem essa diferente contribuição de diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema, para você entregar um programa que funcione, né, que comunique. Ok, mas antes eu vou falar uma coisa de rasgação de seda. Se a gente estivesse falando de um evento sobre sustentabilidade dentro do Instituto de Economia, eu acho que o que você falou, Léo, faria sentido, o que vocês falaram, mas dentro especificamente do PEPED, o grande elemento que agregou o grupo que trabalhou na área do PEPEDES, né, foi da parte da sustentabilidade, foi o Peter e a Valéria. Eu acho que sem o Peter e sem a Valéria a gente não teria conseguido o que a gente conseguiu, porque muito trabalho de organização, de aglutinação. Então, eu acho que dentro da área, na verdade, no âmbito do PEPED, eu acho que Peter e Valéria são os grandes nomes que conseguiram... Obviamente, todos nós colaboramos, Estela, a Marta, Davignon, eu, depois o Francisco e a Mariana, mas eu acho que isso é importante porque o caráter institucional, que isso é um dom que as pessoas têm ou não têm. Eu não tenho essa virtude do dia a dia de formiguinha. O Prado tem, o João Felipe tem, Renata tem. Eu não tenho esse dom, né? Por outro lado, eu tenho outras vantagens. Isso, eu tenho essa coisa de ser o radical livre, de estar me movimentando. Então, embora eu tenha tido toda a chance do mundo de me internacionalizar, eu vejo meus amigos que estão assim, não, porque não sei o quê, New York, Yale, Genebra,
e tal, e eu vou para Cáceres, eu vou para Iranduba, e descobri agora, eu estava discutindo Aquidauana, e eu descobri que o que eu achava que era Corumbá era Aquidauana, então Aquidauana também está, é bom saber, significa que eu devo conhecer pelo menos, no mínimo, 1/3 dos municípios do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso é maior, então Mato Grosso é mais difícil, mas já estou chegando também, aumentando a lista, e por aí vai. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar é que eu acho importante a gente falar das falhas. Tá? Momento de rasgação de seda, a gente só comemora o que conquistou, né? E o Léo não falou da dissertação de mestrado dele. Tá? Ele falou do que ele fez depois. Não, sua dissertação de mestrado foi sobre a destinação de royalties de petróleo para financiar um PSA de recuperação florestal no Rio de Janeiro. E o que não funcionou? Os royalties de petróleo nunca chegaram lá. E a gente, neste momento, está vivendo essa mesma coisa, essa ilusão. Desculpa, eu vejo o rei. Tá? E eu olho para a roupa do rei e o que eu vejo? Qual é o maior projeto? A despeito de todo esse blá, blá, blá de Amazônia, bioeconomia, economia verde, o que tem de gente especialista em economia verde, bioeconomia, da noite para o dia é impressionante. O que eu vejo, como os meus colegas, de repente, aprenderam tudo. E eu estou esperando o momento que a gente vai falar da bioeconomia do petróleo amazônico. Tá? E aí, Léo, só para te deixar a par, a gente fez um grande trabalho para o Amapá. Não está sendo publicado, eu não sei porquê. Espero que não seja nenhuma relação com o fato de que a gente sempre se fez resistente à ideia do petróleo. Isso não significa que eu tenho conversas com o setor de petróleo, não. Nós, meu amigo Arendts aqui, o que a gente já conversou sobre esse assunto e eu trabalho, Petrobras é provavelmente a empresa que mais me contratou na minha vida e quer mais trabalho também. Nunca fechei a porta, não. E outras também, né? O Arendts é ex-Petrobras, mas tem vários colegas lá e tal. Mas a gente tem que reconhecer que, a despeito de tudo isso, a gente está muito longe de ter passado uma mensagem, de fato, da relevância das coisas. Então, e aí, isso não quer dizer uma falha nossa, não, Léo, é porque talvez a gente esteja à frente do tempo. Então, quando me veio essa história do Amapá, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a tua dissertação. Já que vai ter royalty do petróleo, já que vai acontecer por razões não técnicas, não porque deveria, mas porque é a realidade política. A gente manda muito pouco e que se dane as gerações futuras. Que se dane mudança climática, a gente faz um discurso bacana, porque o nosso petróleo não, nosso petróleo é verde e ele não vai contribuir para a mudança climática. Porque senão vai fazer todo mundo, blá, blá, blá. Então, tá bom. Whatever. Vai ter que ser feita alguma coisa com esse royalty em compensação. E aí, a gente vai entrar numa situação muito parecida com a tua dissertação, que foi desenhada para o Rio de Janeiro, mas que pode parar, em última instância, para frente. Adriana, sobre valor, aí é o meu lado de economista, né? Eu não consigo definir teoria econômica sem valor. Tem duas palavras que definem o que diferencia você ser economista ou uma pessoa que fala de temas econômicos. Qual é a sua teoria do valor, qual é a sua teoria do capital? Ponto. Sem valor e sem capital, você não tem economia política. Se a pessoa não consegue expressar qual é a sua teoria de valor e sua teoria de capital, você não consegue apresentar um discurso econômico. Você fala de temas econômicos, né? Então, eu posso falar de inflação. Poxa, o feijão está subindo, né? Choveu muito e aí perdeu a safra. Isso é uma análise econômica, mas daí não significa que a pessoa da noite para o dia se tornou economista por saber que houve uma quebra de safra do feijão, o preço do feijão subiu. Então, o que nos define como tal é uma consistência em valor e capital. E isso é, para mim, muito importante. Existe a necessidade de apresentar uma consistência, e não é apenas falar mal. Teoria econômica, gente, não é chegar e vou falar mal do sujeito. Não, isso não é teoria. Crítica é muito fácil. Eu dou curso de contabilidade social desde que eu entrei em julho de 1990. Foi quando eu entrei no meu concurso da UFRJ. Tá? E eu dou desde então o curso de contabilidade social, ou seja, como calculo o PIB. Eu sou provavelmente, junto
depois do filho de João Felipe, que trabalhou nas contas nacionais, né, nós somos provavelmente as pessoas que mais sabem por que as contas nacionais têm problema e onde tem. As pessoas não têm nem ideia. As pessoas começam a falar isso, eu pergunto, vem cá, e como é que calcula o PIB da Polícia Militar? Aí a pessoa abre um olho assim, uai, a Polícia Militar tem PIB? Aí eu falei, e o Congresso Nacional também. Enfim, a gente tem que ter uma consistência em cima disso. Então, eu acho que, independente da teoria que se queira fazer, e existem alternativas visões de valor e capital, né, Prado? Prado, que é um especialista em história do pensamento econômico, se perguntem para esse professor aqui como isso varia ao longo do tempo, essa diversidade, mas, em cada uma dessas linhas, a gente tem que ter consistência. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que, quando a gente trabalhar o tema da sustentabilidade na sua dimensão econômica, a gente tem que atentar a, como eu falo para vocês, rigor. E isso é uma coisa que eu acho que caracteriza muito o meu trabalho. Eu sou uma pessoa rigorosa. Eu preciso saber exatamente. Eu sou aquela pessoa que diz assim, isso aqui está nesse quadrado, isso aqui está aqui. Eu preciso ter uma clareza conceitual, até porque quem trabalha com métrica, e eu trabalho com métrica, eu preciso ter definição clara. Porque, senão, vira conversa de botequim. Conversa de botequim é muito legal para quem gosta de conversa de botequim, mas é conversa de botequim. Tá? O que diferencia o trabalho acadêmico da conversa de botequim é exatamente o quê? O rigor. Né? É uma metodologia em cima de uma teoria, em cima de um conceito definido. Então, nesse sentido, existe uma dimensão objetiva, prática. O Léo acabou de colocar o orgulho que eu tenho de ter sido professor do Léo e da Júlia. A Júlia não fez PPED, ela fez o PPGE, fez o Programa de Economia, são minhas crias aqui do prédio, trabalhamos juntos muito tempo. Eu estou falando todo aqui que eu estou olhando o prédio, tá? Eu estou literalmente olhando o Instituto de Economia daqui. E que foi essa ferramenta da calculadora de valor do dano, do garimpo, ela não só está sendo bastante utilizada na elaboração de políticas para o garimpo, como está inspirando quem trabalha na prática, na ponta da política ambiental, para lidar com os problemas dos danos ambientais. E isso passa por uma necessidade de estimar, por exemplo, uma compensação. Não sei se vocês sabem, mas a Samarco já acabou um estudo de valoração. Vocês sabem qual é o valor do dano estimado pelo vazamento da Samarco? 65 bilhões de reais. E para eu apresentar uma conta de 65 bilhões de reais, eu tenho que ter uma metodologia consistente, senão o jurídico da empresa vai imediatamente entrar o quê? Vai judicializar. E aí não é minha praia. Aí eu me retiro, tem uma fronteira entre a economia e o direito, aí eu passo para o pessoal de lá. Tá? E aí não vou entrar nesse mérito. Mas, se eu não estiver apresentando uma metodologia clara, consistente, a gente vai passar um pano em cima de um desastre disso. E, por incrível que pareça, a empresa, a princípio, está aceitando pagar. Aliás, está precisando pagar por uma outra razão também, porque ela quer evitar uma multiplicidade de processos, que vai ser muito mais caro do que resolver tudo num só. Não vou entrar nesse mérito, mas eu estou dizendo para vocês que o IBAMA, hoje, tem interesse em popularizar o conceito das ferramentas, das calculadoras de valoração para outras áreas. E nesse curso que eu fiz, estava um cara da Polícia Federal que mostrou uma calculadora que a Polícia Federal está fazendo para calcular dano de perdas florestais. Tá? Então, isso é uma exemplificação na prática, assim, bem no varejo, bem na ponta, né, do burocrata de rua, do nível de rua, né, aquele que vai atender diretamente a questão, a implementação de política pública baseada em conceitos teóricos. Então, é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Para que isso funcione, eu preciso ter rigor, eu preciso ter metodologia, eu preciso ter bibliografia referenciada, eu preciso ter exemplificação. Porque nós não estamos lidando agora com um tema que é estritamente conversa de botequim. A partir dessas ações, estes órgãos de penalização
e que são essenciais para a implementação da política ambiental, começam a agir. Então, até o CCF, eu sei que o IBAMA está conversando com vocês para estender isso. E eu estou lá na ponta, trabalhando com o pessoal do IBAMA para poder fazer essa conexão. E que material eu levo? Eu levo, por exemplo, uma valoração de ônibus, de transporte, danos de transporte veicular. O que seria o ganho que a gente tem se a gente fizesse uma transição para uma eletrificação de ônibus, tá? A gente entra em questões, como eu falei, a questão orçamentária é uma questão... a política fiscal é uma espécie de filho de ninguém. Aparentemente, acadêmico não gosta de estudar orçamento. Isso aqui é um dos poucos cursos que lida com orçamento, não com um caráter contábil, mas como uma ferramenta de estudo acadêmico. Uma cadeira, a cadeira da Sol Garçom, treinando esse povo a entender orçamento, que é chato pra caramba. Uma das coisas mais chatas do mundo é entender orçamento. Porém, é essencial, né? Então, a gente tem espaço para essas coisas. E, a partir desse ferramental, a gente começa a ser demandado por questões específicas. E aí entra essa questão do ir na boleia de caminhão. Né? Vamos embora onde estão nos chamando. Nesse momento, a Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, a Brampa, está me pedindo para fazer um curso online de valoração. Léo, você vai me ajudar nisso. Mayra está montando com isso lá no Unemat, vamos fazer. Tá? Eles não têm recurso, vamos fazer, isso vai ser 0800, a gente vai colocar uma série de vídeos explicando para o Ministério Público Ambiental o que isso significa. E aí, quando você leva essa ferramenta, você descobre umas coisas maravilhosas. E eu realmente tenho um problema, Pradinho, desculpa, João Felipe, eu tenho um problema com as convenções. Então, a convenção nossa é o seguinte: um paper que é publicado na International Journal of Whatsoever, because it's published in English, and, of course, lots of people speak English, muito mais gente fala inglês do que a nossa língua, tem muito mais gente lendo. Agora, se você for um especialista, eu vou dar um caso ridículo aqui, em uma outra área que não é minha. Se eu sou o maior especialista em Leminski, eu vou ter meia dúzia de leitores, não é porque meu trabalho seja menos importante. Para mim, Leminski, desculpe, é mais importante que Shakespeare. Lamento, Shakespeare não faz parte da minha vida, Leminski faz. Mas ninguém lê lá fora Leminski. Então, a produção acadêmica, pelas métricas convencionais de quem estuda Leminski, vai ser necessariamente pequeno. Machado de Assis vai ser necessariamente menor do que, sei lá, Molière. Por uma questão simples, porque a gente está fora da regra. Então, essa é a história da demanda. Então, por exemplo, comitês de bacia, que é um tema que você domina muito mais do que eu, Adriana. A heterogeneidade desses comitês de bacia é gigante. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que descobrir onde um comitê de bacia, onde sei lá que tiver, está a fim de fazer alguma coisa. O nosso trabalho atual, nesse momento, é em cima de políticas de pagamento por serviço ambiental a partir de uma estatística que ninguém sabe que existe, tá? E aí, a maior referência iberiana que eu tenho aqui é você, João, que é a Munique, que é a pesquisa de gestão municipal. A gente descobriu que a Munique faz uma pesquisa que pergunta se o município tem ou não tem política de pagamento de serviço municipal, pagamento de serviço ambiental, pagamento por serviço ambiental no âmbito municipal. E a gente está começando a cruzar essa informação e está descobrindo que boa parte das respostas são doidas, mas tem respostas que não são. Quem são essas pessoas? Identificar quem é o agente no local. E isso é aceitar, isso é um outro problema acadêmico nosso. Desculpa, eu sei que é festa, mas eu não consigo... Desculpa, o tempo de vocês é precioso demais para ficar falando, eu sou bacana, eu sou bonitinho e tal. Okay? A gente tem um vício acadêmico, que é federalizar o debate da política pública. A política pública, ela não é só federal. E eu aviso para vocês, na área ambiental, a política federal é a menos relevante do ponto de vista de execução. A política pública federal ambiental só é relevante como coordenadora e ordenadora dos instrumentos, porque ela não implementa cada vez menos, e o orçamento mostra isso. Tá? Quem executa a política ambiental é Estado e município. E aí, cadê a Ana?
Estado, por exemplo, a política do ICMS. O ICMS, por que o ICMS é uma política tão importante? Porque ele é um tema de excelência no PEPED. Porque ele faz a Bianca gosta de dizer isso, né? É um instrumento de coordenação por competição entre os municípios. É uma coordenação entre estados e municípios. E o que o governo federal progressista ia fazer? Acabar com o ICMS ecológico por ignorância. Se o projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo para a Câmara dos Deputados fosse aprovado sem alteração, ia morrer o ICMS ecológico. Por quê? Porque o único critério que existiria de repasse de ICMS para municípios seria o critério populacional, um enorme retrocesso, o que significa que eles não discutiram com o resto da sociedade. Isso que é o governo progressista, imagina o outro. Tá? E aí, Deus nos acuda para a gente conseguir empurrar dentro da emenda no Senado, a emenda do senador Eduardo Braga, que ainda vai ser votada, que eu saiba, ainda vai ser votada na Câmara dos Deputados, para ver se a gente salva. E aí a gente conseguiu empurrar um elemento de federalização do ICMS ecológico, vai ser o IBS ecológico, e aí a gente vai ter uma bagunça, porque todas as legislações estaduais vão ter que se readequar a isso, e aí o que a gente pode dizer é o seguinte, olha, o que a gente diz, e aí eu aprendi isso com a tese da Ana Paula, eu aprendi isso com a tese que o Marcelo vai apresentar sobre ICMS ecológico na água do Rio de Janeiro, é uma política que funciona. A despeito de um monte de coisas, ela funciona. Por quê? Porque você cria um incentivo objetivo para o formulador de política responder. Melhore sua performance ambiental, você vai receber mais recursos. E aí a gente tem demonstrado por várias formas diferentes de que isso é efetivo. É óbvio que isso não é homogêneo, porque são 18, 17 legislações diferentes, cada uma é diferente. Quanto melhor é a legislação, no sentido de adicionalidade, melhor é a resposta. Rio de Janeiro, diga-se passagem, tem possivelmente uma das melhores legislações do Brasil no momento. Mas tem legislação que não funciona. Depende da forma. E aí entra a questão nossa. O que a gente tem que fazer? Tem que saber que isso existe. E tem que saber que... Pagamento por serviço ambiental. Saber que Tangará da Serra, Mato Grosso, tem uma política na qual, na conta de água, já vem uma vinculação de PSA. É o cat skill brasileiro. Ninguém sabe identificar Tangará da Serra, e quanto mais vai... Então, tem que dimensionar, tem que partir para o local. Tá? Eu tenho um aspecto... Não é que não seja macroeconomista, não. Eu sou professor da área de macroeconomia. Nós escrevemos sobre macroeconomia. Existe um espaço da política macroeconômica, mas existe um espaço da política subnacional. E isso eu gostaria de crescer aqui dentro. Né, esse espaço do local. E outras esferas de organização, como o Comitê de Bacia, que é uma situação paraestatal. Como é que a gente classificaria? Eu não sei, porque é um elemento em construção. Atrasado, mas em construção. Enfim, falei demais de novo. Não sei se eu te respondi isso, mas essa inquietude que a gente deve ter em relação a não aceitar que nada está pronto, nada está fácil. Se você está começando a receber confete demais, toda vez que vai falar, muda de tema, porque você já não está contribuindo mais nada. Você tem que ser incômodo, tem que ser pedra no sapato. Tá? Não precisa ser uma pedra no sapato deselegante, gritando aos berros. Né? Mas quem foi aluno da Conceição, até que para a Conceição eu sou bem educado. Né? Guilherme tem umas cenas boas. Eu vou fazer uma edição de vídeo da professora, e aí esse é meu único consolo. Né? Perto dela eu sou um doce. Mas isso, provocar. A gente tem que provocar. E eu queria que os próximos 15 anos sejam de mais provocação, de botar o dedo na ferida, cutucar, porque esse é o nosso dever social. Ótimo. Comitês de Bacia estavam presentes no dia... que a gente, lá no GT Água, no Congresso, quando a gente soube, quando foi publicada a primeira minuta do projeto de lei e que o ICMS ecológico no Rio de Janeiro, o Fórum Fluminense estava presente no Congresso nesse dia, nós temos 92 cidades, né, Ana, aqui no estado do Rio, o ICMS ecológico fluminense, ele consegue chegar e pontuar minimamente que seja as 92 cidades, o que é muito importante para você chamar, né, os municípios para dentro do jogo. A ordenação do solo é uma questão, né, de política municipal, então atinge diretamente
gestão de recursos hídricos. Léo, eu vou fazer o seguinte, a gente está super avançado na hora, eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu abro para a pergunta imediatamente, tá? Após a resposta do Léo e do Cadu. Léo, como é que a gente aqui no PEPED tem contribuído ou não, né? Podemos fazer uma crítica também, influenciado no debate, por exemplo, na EcoEco, né, do Sul Global, né? Como é que a gente está contribuindo para o debate ambiental, por exemplo, no clima? A gente está conseguindo participar e se fazer ouvir? A gente tem conseguido influenciar o debate? Bem, eu acredito que tem influenciado, mas sempre dá para melhorar. Eu acho que é um tema crescente, né, de discussão, e entendo que a gente estava discutindo ali no coffee break, estamos tendo uma COP num país produtor de petróleo e a gente está discutindo clima, e então assim tem toda uma discussão que a gente precisa. Eu estava dando essa semana e semana passada um curso, o Cadu até fala do local, né, para os gestores públicos de toda a Amazônia Legal, para o consórcio, sobre instrumentos econômicos. Tinha a parte de clima, de RED, tinha a parte de diferentes itens, né? A importância, e eu vi neles não um otimismo nesse ano, né, mas um otimismo lá para 2025 em Belém. E eu tenho o Cadu talvez seja mais pessimista, e eu acho isso legal, até anotei aqui, que, né, todos os professores de meio ambiente, né, e eu queria aqui não só falar do Cadu, mas o João Felipe, o Peter May, a Valéria, eu fui tutor da Valéria enquanto eu estava no mestrado, então assim, o Alexandre Davion, todos os professores impactaram demais na minha vida, e tem uma resiliência muito grande, né? Essa área de meio ambiente é inacreditável, como o Cadu fala, que tem 40 anos trabalhando na área, e está aí um pouco bravo às vezes, mas ele ainda está com essa ânsia de querer continuar trabalhando. Eu tenho 15 anos trabalhando, mas não, às vezes a gente cansa, muitas vezes a gente cansa, mas não, eu fico impressionado como os professores do PEPED impactam, e devem impactar mais ainda na parte do clima, sabe? Eu acho que é um tema que precisa ser mais tocado, não só a gente falar de serviços ambientais, mas falar de uma forma mais ampla em clima, e como essa relação. E nós economistas aqui, no que eu vou dizer, sozinhos não somos nada, né? Sem essa interlocução com diferentes atores, a gente não consegue chegar num valor econômico de nada sem ter um diálogo com esses especialistas do painel do clima. Então, acho que são do IPCC. Eu acho que tem gente que os economistas eles podem ser fundamentais, mas eles sem os outros atores que estão em volta dele. Então, por isso, a importância do PEPED na minha vida, e tenho certeza que na vida de todos os alunos e dos próprios professores. Eu acho que, mas com relação à parte do clima, eu acho que a gente pode ainda ser mais com uma ênfase maior. Lembrando que na década de 90 a gente influenciou, né? O Brasil influenciou o debate, né? Inclusive introduzindo aí o mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Enfim, como é que a gente está? A gente tá mal na foto agora? Vamos lá, há muitas controvérsias sobre esse negócio do MDL ter sido brasileiro. Se o MDL foi uma invenção brasileira, foi a pior invenção possível, porque se teve alguém que não se beneficiou de MDL, foi o Brasil. O que fato não foi invenção brasileira, isso aí Itamaraty querendo jogar bola. O que o Brasil fez, agora para corrigir, Fundo de Desenvolvimento Limpo, instrumento piguviano, quem é meu aluno aqui sabe. Instrumento piguviano, você fixa um preço e cobra pela emissão. Esse recurso iria para um fundo de desenvolvimento limpo, eu até acho que seria melhor, mas foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi um mecanismo, um direito transacionável de emissão, que foi a base do acordo internacional, e como o Brasil não tinha, os países em desenvolvimento não tinham meta, então você inventou um negócio de adicionalidade, que no caso brasileiro, que queria ser mais rigoroso que o rei, inventaram um conjunto de adicionalidades que, na prática, se alguém aqui conhece um projeto de MDL, levanta a mão. Eu conheço 3. Ou seja, se o MDL foi uma invenção brasileira,
A pessoa que inventou isso foi muito incompetente, porque fez um mecanismo para aproveitar a China e a Índia, que pegaram mais de 75% dos recursos que foram para a MDL. O que, obviamente, significa que não foi uma invenção brasileira, mas o Itamaraty, aquela mania nossa de soltar fogos, que eu sou falando, foi uma invenção brasileira, porque eles pegaram o DL, do Fundo Piguviano, que funciona a partir de uma cobrança por uma meta não atendida, tiraram o fundo, pegaram o DL, que era o Development Mechanism, e colocaram no mecanismo, o Clean Development, colocaram. Então, eu rebato fortemente que o MDL é uma consequência brasileira a despeito de quem fez isso. Diga-se de passagem, agora eu vou resgatar historicamente. Essas pessoas, eu estava presente nisso, diziam que fazer conservação florestal era colocar cerquinha na floresta, de forma pejorativa a política de conservação. Literalmente, eu ouvi este termo muitas vezes, não ouvi uma, duas ou três, ouvi muitas vezes. Fazer conservação florestal, que é o tema, por exemplo, do RED, era colocar cerquinha na floresta, logo isso não é antrópico, e por isso não deve ter direitos de emissão a partir de redução de desmatamento, e por isso ficou fora dos acordos de Marrakech, por decisão da equipe brasileira. Essas mesmas pessoas que dizem que o MDL foi invenção brasileira. Isto não é verdade. Quer estudar política pública? Tenha coragem de dizer que o rei está nu. Política pública é feita por quem tem relações políticas, e na política nem sempre se diz a verdade. É nosso papel aqui questionar, por mais desagradável que seja. Eu nunca vou aceitar essas pessoas que diziam que fazer conservação da floresta era botar cerquinha na floresta e, portanto, não era elegível a crédito de carbono, e por isso não tivemos MDL para a floresta. Nos acordos de Marrakech, lamento, a minha memória é péssima para nome, para certas coisas eu não consigo esquecer. Tá? Eu vou contar uma historinha do Paulo Moutinho, do IPAM, falando de RED, apresentando um negócio disso, ele fala, eu nunca fui à COP do clima, eu só fui às COPs de biodiversidade. Mas que tinha um negócio que o pessoal tirava a publicação, literalmente tinha um negócio, eles roubavam, tiravam, para que as pessoas não vissem, para que não entrasse. Só vai mudar, na verdade, com a Marina Silva como ministra. Mas aí é tarde demais, porque ia ter uma mudança em Copenhague, e aí entra a crise e ficou de fora. Tá? Então, desculpa, Adriana, mas eu não posso aceitar, para mim, não é verdade, e, por favor, se eu estiver errado, alguém me comprove que o MDL é fruto da missão brasileira, a despeito de isso, soltem foguetes aí. Tá? É nosso papel questionar, é nosso papel ser crítico, eu estou dizendo com metodologia, com rigor. Se eu estiver errado, eu aceito. Por favor, comprovem que eu estou errado. Tá? E eu estou vivendo isso há décadas. Então, eu estou cansado de dizer ESG. Nunca teve tanto ESG na vida, ASG. Eu nunca vi tanta propaganda, como tanta política de controle de desmatamento aconteceu na vida. E por que raios o desmatamento só aumentou? Somente ano passado diminuiu, esse ano está diminuindo. Por quê? No Cerrado, na Amazônia. E agora, com a situação atual, quem foi a Santarém sentiu o cheiro da fumaça no ar. Então tem alguma coisa errada. Se o que a gente está fazendo é tão bonito, limpo e cheiroso, por que eu estou sentindo fedor? Alguma coisa tem que estar aqui. Então, é papel nosso questionar o ente público, sim. Questionar se está certo ou está errado. É nossa obrigação. Eu devo isso à sociedade. É minha missão, ser chato. Tá? E para eu ser chato, eu preciso ser bom. Porque precisa chatear mesmo. Para chatear, você tem que ter argumento. E para ter argumento, você tem que procurar, tem que pesquisar, tem que investigar. Tá? Então, isso é um pequeno exemplo. Desculpe, eu fiz uma digressão enorme, já até esqueci qual era a pergunta, mas essa coisa que o MDL é fruto da ação brasileira, são as mesmas pessoas que tiraram o carbono florestal. Aliás, só para lembrar de MDL, não sei quantos de vocês estudaram o MDL, tá? Havia para projetos de recuperação florestal um target, o máximo que tinha, que era justamente para quê? Para que ele não ficasse muito fácil, porque o verdadeiro carbono era o carbono energético. Curiosamente, toda a missão brasileira era liderada tecnicamente pelas equipes de energia. Os centros que mais enriqueceram com pesquisa no Brasil em cima de mudança climática são centros de energia.
e que monopolizaram durante muito tempo todo o debate. Agora estão tentando entender um pouquinho de floresta. Mas são essas pessoas que diziam que era fazer, são exatamente, esta instituição, desta universidade, é onde estavam as pessoas dizendo, não é antrópico fazer conservação florestal. Aí teve um debate desse que eu falei isso para os caras, olha, o prédio, por uma coincidência, era no prédio do IBAMA, em Brasília. Então, já que fazer conservação florestal não é uma ação antrópica, é só fazer uma cerquinha na floresta, por favor, vocês avisem ao resto das pessoas que trabalham nesse prédio que vocês são inúteis. Porque já quer fazer uma cerquinha na floresta, por que eu preciso de tanta gente aqui no prédio do IBAMA? E aí eu nunca mais fui convidado para um debate. É fácil. É um ministério, né? Existe um ministério especializado nessa coisa. Então, agora, daqui ninguém me tira. E isso é o legal da universidade. O legal da universidade não está aqui. Desculpa, qual era a pergunta mesmo que eu me esqueci? Se a gente... Já respondeu, né? Tá. O João está preocupado com a hora? Não, e quem tem mais perguntas, eu juro que quem vai responder é o Léo, vou ficar quietinho aqui, não vou dar bronca em ninguém, não, tá? Mas isso é uma outra coisa importante, a academia tem que ser feita com emoção. Fazer política pública, discussão acadêmica de política pública, tem duas causas. Eu vou trabalhar nisso. Ou por quê? O João quer fazer uma pergunta, eu já vi. Ou você precisa de recurso, isso é importante, que tem bolsistas e tal, e a outra é por paixão. Ter paixão na pesquisa, ter paixão é fundamental. E isso é um curso, isso o PEPED tem. É um curso de pessoas apaixonadas. E eu vou passar para uma pessoa que é apaixonada pela academia, que eu conheço há muito tempo, que é meu amigo João Felipe. João. Na verdade, não é bem uma pergunta, é mais uma colocação, um convite, e aí sim pode se derivar uma questão aqui. A gente esteve em Santarém há pouco tempo e eu confesso que eu fui muito impactado, justamente por estar em loco e sentir o cheiro daquela queimada, aquela coisa horrorosa, e também estar próximo às populações locais. Aí eu estou vendo aqui pelo menos a Marcela e a Camila, que estiveram lá conosco. Eu andei muito com o Cadu e a gente esteve lá no meio do Parque Nacional de Tapajós, e a gente fazia perguntas, né, aos locais, e a impressão que tem, né, até o Cadu falou isso e me chamou muita atenção. Nós somos idealistas, de certa maneira o Leonardo já apontou isso, da nossa resiliência e tudo mais. Então a gente quer mudar o mundo, ele ficava brincando o tempo inteiro, ei, vamos mudar o mundo, né? Você quer mudar o mundo, é a coisa do idealista, mas na verdade a gente percebia que a população local, que é que vive aquele negócio, não estava afim de que o mundo fosse mudado. E isso é um choque terrível para aquele que pensa em política pública, que está aqui do outro lado da ponta. A gente está pensando mundos e fundos, e chega lá, o local não entende. Ele não pensa como a gente está idealizando. Para ele, a preocupação de curto prazo são as estratégias cotidianas de sobrevivência. Para ele é mais importante explorar uma floresta e ganhar dinheiro com aquilo do que conservar a floresta e ganhar dinheiro com ecoturismo. Então, olha só como é difícil esse negócio. Então, esse choque, apenas estou compartilhando aqui, que para mim foi muito importante estar em loco lá. A segunda coisa aí é um convite. Segunda-feira a gente vai ter o André Albuquerque aqui no Instituto de Economia, e aí sim é um tema que ele ficou falando aí, quando o tema aparece eu penso, tudo mais, mas não é... Mas lá na conversa que a gente teve, uma das preocupações do Cadu, que eu entendo que seja talvez a principal e mais urgente agenda de pesquisa, é a adaptação, que vai ser justamente o tema que o André Albuquerque vai trazer segunda-feira. Então, eu queria só jogar essa provocação. É às 4h30, né? O seminário é às 4. É às 4 horas lá na sala 102. 4h30 na 102, né? 201? 203? 203, às 4h30, André Albuquerque, fera, vai falar sobre adaptação. Tá? Então, basicamente, é isso. Sem maiores delongas, porque daqui a pouco eu tenho que encerrar com o Luiz Carlos Prado. E aí, perguntas? Sem perguntas? Vocês querem fazer, então, uma fala final para a gente passar, então, para a fala? Posso fazer a arguição? Pode. Eu escolho aqui. Pode.
Ali, ó, Camila. Não, na verdade, só queria agradecer a oportunidade. Eu acho que fico muito honrado mesmo de ter sido chamado, ter convidado. A Camila veio falar, foi eu que indiquei seu nome lá para o João Felipe também. Tipo, obrigado, né? Obrigado, professor, também, a todos. Então, é um prazer imenso voltar aqui, ver pessoas tão queridas, voltar ali na faculdade, ver a Xerox do André, ver todo mundo que, enfim, eu fiquei 8 anos todo dia na faculdade. Então, assim, para mim foi um marco. Espero voltar mais vezes. Estou um pouco sumido, porque eu não estou morando no Rio, mas eu vou voltar e foi um prazer imenso. Obrigado. Então, anúncios. Em primeiro lugar, vai ser às 4h30 e se chama E é no Clima. Já que a gente está falando do clima, né, foi o nome que a gente batizou essa série de seminários, primeira série de seminários do Instituto de Economia sobre o tema da mudança climática, onde a nossa contribuição, eu acho que tem sido essa da provocação, né? A segunda, para uma coisa bem mais específica, mais localizada, quem estiver querendo discutir modelagem econômica de transição energética, vai ser um workshop, um seminário mais em menor escala, mas vai ser na sala 125, às 10 da manhã, o Andrea Roventini, de Santana, e o Roberto Pasqualino, da Universidade de Cambridge. Tá? De 10 a meio-dia eu vou estar moderando. 125. Não tinha outra sala. Era aquela pequenininha. E eu queria agradecer mais uma vez essa chance da gente poder falar. Se desculpem a exaltação, está sendo filmado, está sendo guardado para o resto da eternidade. É verdade. Mas eu já não ligo mais. Tá? Isso, Mas o Guilherme sabe que o nosso momento máximo foi filmar a coruja orelhuda aqui, né? Enfim, e eu queria deixar essa mensagem para vocês da importância do que vocês fazem. E eu falo isso, eu tenho uma dificuldade pessoal em separar o que é PEPED, o que é Instituto de Economia, o que é Unimat, da Universidade Estadual do Mato Grosso, onde já sou colaborador desde 2014, desde que a gente fez aquela viagem lá, né, Léo? Eu sou colaborador da Federal do Amazonas, do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, da UFAM. Infelizmente, esse eu não estou aguentando, ano que vem eu vou sair. Tá? Mas isso me dá muito orgulho, essa coisa de poder trabalhar fora do Rio, ir para locais diferentes. Eu tenho uma experiência maravilhosa. No Mato Grosso, então, fiquei muito envolvido com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Pantanal, obviamente com muitas viagens e fotografias, e para quem me conhece sabe que eu gosto de tirar foto, né? Então tenho são milhares, literalmente, provavelmente centenas de milhares de fotos de bicho e tal, e essa oportunidade. Mas também um contexto. Então, a primeira coisa é o preconceito. E, de novo, aqui eu estou falando das falhas, não estou falando do que é... Desculpa, Prado, cara, eu não consigo jogar confete. Então, o que a gente falha? O preconceito. A gente tem esse preconceito de que, não, é um centro pior. O raio da nota do Qualis, isso me irrita profundamente. Eu vou mandar uma revista porque ela tem que ser Qualis, será o quê? Vem cá. A qualidade do produto que vocês compram é definido pela vitrine da loja? Se eu vou comprar um produto numa loja que tem uma vitrine muito legal, esse é melhor do que um produto que eu vou comprar na birosca da esquina, é isso que define a qualidade do produto? A qualidade do produto é o que define o produto, seja a qualidade do artigo. Se ele está numa vitrine super bacana, está lá na Selfridges, em Londres, ou está na tendinha da esquina, não sei, eu posso comprar um produto muito bom lá, mas o fato de eu estar comprando lá não quer dizer que é um produto melhor. Então, acabar com esse preconceito, ter uma ação de praxis, especialmente se o objetivo é estratégia de desenvolvimento sustentável, PEPEDs. Agora vou encher o saco do PEPEDs, culpa tua, você que falou. Eu não vou dizer que foi você que disse. Não, mas não, você que disse. Todo mundo é testemunha que foi o João Felipe que disse que tem que chamar PEPEDs. Tá? Então, essa é uma coisa importante. A outra é a questão da crítica. Tá? Uma crítica, eu digo isso de verdade, porque quem está na esfera pública ou quem está na esfera empresarial sabe que no seu dia a dia não tem esse espaço.
Então, eu estou falando aqui, vou olhar aqui para um gestor público, estou olhando aqui, Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro. Eu sei que o Gabriel pode falar comigo um monte de coisa, mas lá dentro da prefeitura ele não pode. Tá? Por quê? Porque ele tem um papel. Cada um tem o seu papel, cada um no seu quadrado. Né? O INEA, a Secretaria Municipal de Transporte, a Empresa de Pesquisa Energética, a Agência Nacional de Petróleo, o IBAMA, o Ministério da Fazenda, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, cada um tem seu papel. Tá? E dentro dessa divisão de tarefas, né, dessa divisão do trabalho, onde nós temos um diferencial é a liberdade da crítica. E aí, Adriana, eu compartilho plenamente da visão da economia ecológica de uma construção crítica. Isso é importante. Mas a gente tem que ter, num sentido de praxis, que essa crítica seja acompanhada de propostas. Tá? E isso é um outro tema que é muito rico no PPED, João. A gente construir propostas. Eu participei já de muita banca aqui. Tá? E eu já vi coisas tão... Estou lembrando do Vitélio, sobre política de armamento mesmo, literalmente. Ele estuda defesa, ele discute a guerra da Ucrânia. E é aluno nosso. Tá? Que tem uma abordagem totalmente diferente de quem está lidando com a área de saúde, que é o outro lado do uso da arma. Outra falha minha, uma tese que não pôde ir para frente, porque o Márcio não aguentou. O Márcio Lázaro acabou tendo que sair, teve problemas de saúde, não fez, que era uma tese sobre crime ambiental. A gente nunca estudou política, nunca estudou a legislação criminal de meio ambiente. E não houve fôlego, mas a gente precisa ver como que está relacionado com violência. E aí eu vou antecipar sobre a questão do Dequinho. O Dequinho é o André Santana. Porque alguns deles eu conheço literalmente desde da graduação, né? Desde que vinha de short e sandália havaiana para a sala de aula. E o André tem um texto maravilhoso chamado Not So Natural, acho que é publicado na Ecological Economics, se não me falha a memória. E esse estudo me mostra econometricamente o que a gente sempre fala. Ele pegou trabalho de chinês aposentado, estações meteorológicas ao longo do estado do Rio de Janeiro, eventos de chuva extrema, mapeou, pegou os mapas da Defesa Civil. Tá? Aliás, existe um negócio chamado Protocolo de Sendai. Vocês conhecem? Por favor, estudem. Tá? Protocolo de Sendai ou Protocolo de Kyoto para desastres naturais. Tá? Por Nações Unidas, todos os protocolos são desenhados hoje no Japão, é uma outra cidade japonesa. Tem protocolo de Kyoto, protocolo de Nagoya e protocolo de Sendai. O que o André pegou os dados da Defesa Civil, onde foi decretado situação de desastre. E o que ele identificou? A mesma chuva, a mesma condição meteorológica tem uma probabilidade muito maior, estatisticamente significativa, de se transformar num desastre natural quando essa chuva ocorre numa comunidade pobre, numa comunidade periférica, do que numa comunidade rica. Tá? Provavelmente ele vai falar alguma coisa disso na segunda-feira. Tá? Ou seja, o desastre não é tão natural assim. Ele é consequência da sua capacidade de adaptação. E isso significa, e nós tivemos um debate lá, o João Felipe já está mandando eu calar a boca. Bom, desculpe, sei que estava falando que já acabou o tempo. O tema, teve uma discussão lá na Ecoeco, lá no fechamento do 15 anos da Ecoeco. 25, não, 25, 30 anos. É muito número na minha cabeça, então eu fico confuso. A gente vai ficando velho, né? O único número que não chega é quando é que eu vou me aposentar, quando é que vão me libertar daqui. Mas, enfim, com o Fernside, porque eu falei que eu acho que, se a ciência está correta, o que diz a ciência? Para a gente evitar um cenário de 3 graus ou mais, nós precisamos tomar uma série de atitudes. O que eu observo? Essas atitudes não estão sendo tomadas. Qual é a conclusão lógica? A temperatura vai subir 3 graus ou mais. Tá? E num cenário de 3 graus ou mais, as consequências socioambientais de um clima 3 graus a mais é extraordinária. 2023 é o ano que o Brasil descobriu que existe mudança climática. Isso aqui é pouco comparado ao que se projeta. Tá?
Não sei quantos vocês estudam meteorologia que falam, olha só, a gente tem que falar de meteorologia, tem que falar de bioquímica, física, tudo aquelas coisas. Por que eu estudei aquilo no colégio? Pois é. Enfim, o que nós estamos acontecendo nesse momento é uma situação em que há uma penetração de água do Oceano Índico no Oceano Pacífico. As águas do Oceano Índico são muito quentes. E essa penetração que está acontecendo está elevando a força desse El Niño. Ninguém sabe direito qual é a relação entre mudança climática e El Niño. Tá? Mas existe uma hipótese de que um cenário de maior aquecimento global acelerará a frequência de El Niño. E como vocês já devem ter percebido, a transformação que o El Niño causa é ressecamento no interior do continente, mas, ao mesmo tempo, você tem saídas de massa de ar frio do polo. Diga-se de passagem, o polo descongelando significa que haverá mais massa fria saindo. É igual abrir uma geladeira. Tá? Você abre a geladeira, você sente aquele friozinho gostoso, né? Pois é isso que está acontecendo. Então, a temperatura vai estar caindo, mas você sente uma sensação, opa, está mais fresco, né? Daquele dia de calor, a gente fica na frente da geladeira, né? Obviamente, a temperatura média da geladeira está caindo, está subindo. Mas, enfim, e o que a gente está vivendo agora é uma amostra de, consequências socioambientais de uma seca prolongada na Amazônia. E eu tenho um outro lado, que é o meu lado de fazimento, é um lado, eu nunca participei de governo, mas eu participo há muito tempo de uma Fundação Amazônia Sustentável, sou do Conselho já há zilênios, e eu acompanho na prática. Lá a gente faz projeto. Lá é o meu lado de policy maker, numa pequena escala de que são 30, 40 mil famílias, não é tão pequeno assim. E o que a gente viu esse ano é extremamente sério, porque você tem problema de segurança alimentar, problema de saúde, porque sem o rio você não se comunica. Tá? Você tem problema de propagação de doença, porque a água os mananciais ficam restritos, ou seja, o caos, mais fogo, e aí a gente sentindo o cheiro. Por outro lado, para o sul, o que acontece? Essa massa de ar quente, ela impede que as massas de ar frio dissipem para dentro do continente. Então, quando ela esbarra na parede da frente, chove. E onde se prevê isso? Exatamente nesse espaço que vai do norte do Rio Grande do Sul ao estado do Rio de Janeiro. Essa é a franja de acontecimentos. Lembrando que nós já tivemos esse ano São Sebastião, tá? E tivemos Taquari, no sul, e vai vir mais coisa agora pelo verão. Enfim, um monte de eventos de chuva extrema. Então, nós vamos viver desastres. Tá? Desastres no sentido mais literal, que tem custo. A gente fez um trabalho uma vez que era com uma outra aluna nossa, que é a Camila Aguiar, que não está aqui presente, que foi o Valorando Tempestades. Né? Quanto custa? E aí, Adriana, eu tenho que ter uma métrica. Eu lamento o pessoal da economia ecológica dizer que meu número é ruim, ótimo, e apresente um novo. Tudo bem, eu aceito, eu tenho crítica. Agora, eu não vou ficar esperando porque, não, você não fez um número melhor. Porque eu sei que o número do PIB da PM é horrível também. As pessoas acham que não, mas vem cá, você já viu como calcula o PIB? Você já viu como calcula o IPCA? Diga-se de passagem, por que raios alguém ainda usa o IGP? Por que o IGP não está morto e enterrado? Já devia, né, há muito tempo. Aluno meu que vem que se fala de IGP, para mim, você está reprovado. Porque não tem razão para ser isso. Tá? Mas as pessoas falam, mas o IGP não é a mesma coisa. Então, voltando à história aqui, vou concluir, juro. Adaptação é desigualdade. E é nosso papel também combater desigualdade. Palmas. Cadu, então fechamos a nossa mesa. Vamos ver se João e Prado... Prado, então, vamos ver se a gente... vamos falar de coisa boa. Matar a sede lá no Bukowski. Meus caros, serei brevíssimo, já que a demanda aqui não é certamente para continuar tratando desses temas. Eu só queria chamar a atenção que eu achei o dia de hoje excepcional. Nós temos a oportunidade de discutir o nosso futuro, nossa origem, os problemas do presente. Eu aprendi muito com vocês.
Eu queria apontar alguns detalhes que são importantes deixar marcados aqui. Primeiro, a vida acadêmica que nós temos nesse campus, nessa instituição. Aqui, de passagem, o Cadu já falou 2 eventos importantes que vão acontecer segunda-feira. Agora, nesse momento, está acontecendo lá no Instituto de Economia eventos relacionados à economia política internacional. Nós temos uma sequência de eventos da semana que vem discutindo questões também da esfera internacional. Ou seja, essa vida diversificada, com muito debate, muita discussão, é o espaço adequado para a gente pensar políticas públicas no país, porque nós estamos o tempo todo exposto a isso, disposto a esse debate, a essa situação. Agradeço ao esforço que foi feito para a realização desse evento, em especial a Alumni, PEPED, o apoio que nós tivemos aqui do Instituto de Economia. Uma salva de palmas ao Guilherme, que está aqui. Guilherme, que está aqui desde manhã gravando. Aliás, eu queria chamar a atenção para vocês que o Instituto de Economia ele tem a TV UFRJ. Quem não for inscrito, se inscreva. É o canal do Instituto de Economia, que o impacto é impressionante. Eu sempre brincava que antes, para fazer um evento de 100 pessoas, era um esforço que não tinha mais tamanho. Nós temos eventos, né, eu descobri uma aula que eu dei, teve 10 mil pessoas que visualizaram, a gente tem eventos de 5 mil, 3 mil, 7 mil, todos os tamanhos que vocês queiram. Então, é uma oportunidade, é uma chance de ultrapassar as fronteiras, os muros da universidade, né? Não é uma tenda na praça, mas é uma tenda virtual gigantesca. Mais de 1000 vídeos. Nós temos mais de 21 mil inscritos, centenas de milhares de visualizações, literalmente centenas. Mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão. Quando o Instituto de Economia, né, com todos esses assuntos esotéricos que nós fazemos dos muros da universidade, iria alcançar mais de 1 milhão de visualizações. Então, não dá para minimizar a importância que de certa maneira, mostrar para a sociedade que nos financia por que ela faz, onde é que o seu dinheiro está sendo aplicado. Então, para nós, é um imenso prazer, agradeço cada um de vocês e registro também a qualidade dos debates, do análise feito a cada momento e agradeço a todos. E agora vamos tomar nossa bebida. Quer falar alguma coisa? Só agradecer. Esse evento só foi possível por conta de uma construção coletiva. A gente teve há cerca de 2 meses e pouco um encontro ali na minha sala 111, eu, o Luiz Carlos e os 4 cavalheiros e damas do Alumni. E aí a gente pensou, vamos fazer um encontro, afinal de contas são 15 anos, então isso é uma efeméride e está aí. A gente veio, viu e venceu. Tá? E agora a gente vai comemorar um pouquinho, vai relaxar um pouquinho, vamos lá. Com muita calma, em 15 minutos a gente está lá no Bukowski. Tá bom, gente? Muito obrigado, um abraço a todos.